Olá, professor Marcos, obrigada por ter vindo ao programa 1964, a estreia do programa 1964 em 2014, que faz 50 anos do golpe. A Univesp TV vai dedicar uma atenção especial a isso durante todo este ano. Professor, no livro que você lançou recentemente, que se chama 1964, História do Regime Militar Brasileiro, você afirma na apresentação, você faz algumas perguntas na apresentação. Eu gostaria de começar a entrevista falando quais são as três que eu acho que me interessaram mais e a gente passar a conversar a partir daí. Então, a primeira pergunta que você faz é: Jango foi o responsável pelo golpe de 1964? O golpe, segunda pergunta, foi civil, foi militar ou foi civil-militar, como você coloca? E a ditadura começou em 64 ou começou em 1968 com o ato institucional número 5? Então, começando pela primeira, qual é o papel do Jango no golpe de 64, o presidente João Goulart? Bom, em primeiro lugar, prazer estar aqui, né? Obrigada. Agradeço muito o convite. Então, vamos aí às reflexões, né, sobre as três perguntas. Eu acho que são três perguntas que sintetizam um pouco do debate nesses 50 anos em torno do evento 64. Né? Primeiro, o grau de responsabilidade do governo Jango. Né? Há toda uma literatura acadêmica que aponta para o que a gente poderia nomear como radicalização dos atores políticos da época, né? Como fator principal para o golpe, para o sucesso do golpe, ou seja, para o fracasso do regime político. Sim, né? A radicalização, o ator aí seria o Jango. O Jango e, no geral, os atores políticos, mas aí com uma carga de igual responsabilidade. O Jango teria ido muito para a esquerda. Teria tentado realizar reformas por decreto, enfim, assumindo um protagonismo que, no fundo, enfim, ele não tinha muita sustentação, enfim, para efetivamente desempenhar, né? E isso teria sido um fator de crise política que abriu a porta para o golpe, numa situação, uma conjuntura internacional, econômica complicada. Tá, pera só um pouquinho. Quando você diz crise política, você está falando do quê? Por exemplo, o próprio projeto de reformas, ele já por si era muito polêmico. Então, que reformas? As reformas de base, né, chamadas reformas de base, né? A começar por reforma agrária, pela reforma agrária e pela reforma política. Eu diria que eram as duas que mais, enfim, despertavam paixões. Reforma agrária, enfim, a divisão das terras ditas improdutivas, né? E a reforma política, o centro da coisa toda era o voto do analfabeto. Né? Né? Então, esses temas é que desencadearam os grandes debates à época. O caso da reforma agrária, enfim, praticamente atravessou todo o semestre, todo o ano legislativo de 63 como um grande tema, né, no Congresso, e um embate entre poder executivo e poder legislativo, né? E isso foi um fator de crise política. E finalmente a reforma agrária não passou no Congresso. Havia várias propostas, emendas, né? Muitos que até deputados que não eram de esquerda, mas aceitavam a reforma, pediam uma correção, né? Primeiro pediam que o governo, se quisesse desapropriar terras, que o fizesse pagando em dinheiro, que era uma coisa que dizia a Constituição. Né? A Constituição dizia isso? Dizia isso. Mas isso era impossível para esse governo? Para esse governo, enfim, e talvez para qualquer governo. Né? Porque, enfim, eram valores que eram corrigidos, eram valores de mercado, aí ficava aquela polêmica. Sim. Valor é de mercado, não é de mercado, valor venal. E tinha uma outra proposta que o governo defendia, que se pagasse com títulos da dívida pública, né? Corrigidos, aí é um X. Né? E aí também isso, né? Isso havia uma outra não era polêmica. Bom, né? Com a inflação que havia, sem mecanismo de correção, não é isso? Então, o governo falava, olha, a gente pode corrigir em 10%. Aí as pessoas que não, 50% é o mínimo. Então ficou um embate muito desgastante no Congresso. Alguns autores apontam que essa radicalização de posições contra as reformas, a favor das reformas, a começar pela reforma agrária, que teria desgastado o ambiente político e o governo foi se isolando nesse processo. Né?
Tá. Até aí, o que dava sustentação para os governos no Congresso, até esse momento? Olha, o regime, a chamada Quarta República, o regime, que a gente chama de regime de 46, né? A Quarta República, sim, foi um regime político marcado por tensões políticas. O tempo todo, enfim, problemas, por avanços importantes. A gente, na historiografia, é um movimento interessante, porque nós nos acostumamos a pensar esse regime como o auge do populismo no Brasil. Então, populismo, né, marcado pelo carisma do político, né, no caso, dos políticos, por uma fragilidade de um sistema político partidário e pela chamada manipulação das massas, né? Esse modelo tem sido muito revisado, porque, afinal de contas, o regime de 46 também teve alguns avanços para um país que tinha um déficit democrático absurdo. Né? As pessoas, até 1930, 95% da população não votava. Né? Apesar também do déficit que havia nesse regime, existiram avanços do ponto de vista do direito, sobretudo do direito político, do direito ao voto, né? Alguns avanços sociais inegáveis, mas ainda muita dificuldade. E também o desafio de industrializar o país, que foi assumido por uma corrente da elite política. Né? Tá. Mas isso se traduzia em principalmente dois partidos no basicamente, poder, são três PSD, três partidos, né? A UDN, né? União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático, que é o PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Tá. Né? O Jango era do PTB. O Jango era do PTB. O PTB, ele, nos primeiros 5 anos desse regime, foi um partido relativamente frágil, ganhou corpo com a eleição de Getúlio Vargas, né? Em 50. E quando você fala em crise política, então, voltando, em 63, durante o segundo semestre de 63, etc., você está falando que essas forças que sustentavam o PSD e PTB se separaram ou não? Apesar da fragilidade, o que sustentava essa frágil, a frágil Quarta República, né, o regime de 46, era um acordo, às vezes tácito, às vezes mais assumido, entre PSD e PTB. Né? Por exemplo, o acordo que sustenta o governo JK, o governo Juscelino Kubitschek. Né? Então, o que a gente percebe é que ao longo de 63, o PSD e o PTB começam a se separar, até por conta das diferentes visões do que seriam as reformas de base. Né? E há um rompimento em março de 64, um rompimento virtual entre os dois partidos. Mas, na verdade, realmente já devia estar acontecendo. Já já existia um processo de tensão entre os dois partidos e que esse rompimento se formaliza em março, quando eles percebem que o governo João Goulart está indo muito para as massas, vamos dizer assim, está indo muito para o palanque e, enfim, deixando o sistema político um pouco refém dos discursos de palanque. Mas a gente estava um pouquinho mais atrás, a gente não estava tão perto do golpe, né? Então, você dizia que a crise política isolou o governo. O que a gente pode perceber é o seguinte, ao longo de 63, normalmente isso é um consenso na historiografia, setembro, outubro de 63, o governo João Goulart, ele perde sustentação política no sistema político tradicional, ou seja, sistema de partidos, do parlamento. Quando ele tenta, enfim, aquela jogada do estado de sítio, né? Que jogada é essa? Em função da crise política e, sobretudo, das críticas do Carlos Lacerda ao governo, né, há toda uma movimentação para que o governo decrete estado de sítio, faça uma intervenção no estado da Guanabara. Né? Alguns setores militares apoiavam essa solução de força. O governo Jango, o próprio João Goulart, portanto, inicialmente propõe um estado de sítio para o Congresso, depois retira porque a esquerda o pressiona. Né? Porque a esquerda dizia o seguinte, bom, se você decretar um estado de sítio, as primeiras vítimas seremos nós, o movimento social, os sindicatos, porque historicamente eram os primeiros a serem tirados das ruas. Né? Então, enfim, nesse momento há um certo consenso na historiografia que o governo começa a perder o pé da situação. Ele começa a perder efetivamente a capacidade de articular-se dentro do Congresso, com razoável margem de... E aí é que começa essa radicalização dos atores, voltando, como é que seria a radicalização do Jango? Porque se você faz essa pergunta, Marcos, deixa eu só voltar a isso, você faz essa pergunta, se o Jango foi o responsável pelo golpe é porque alguém disse que foi, né? Exatamente, há uma certa literatura acadêmica
sobretudo na ciência política, na tradição do chamado institucionalismo, né, que diz o seguinte: quando as instituições perdem equilíbrio, perdem a capacidade de administrar e absorver crises, é porque os atores, muitas vezes, radicalizam suas posições em detrimento do equilíbrio institucional. Tá. É um pouco isso que nessa teoria teria acontecido. Né? A partir do momento que o próprio presidente começa a ter as soluções, tirar cartas da manga, atropelando o sistema político, a negociação dentro do Congresso e a tentativa de encontrar um meio termo, né, para essas reformas, não as ideais, mas as viáveis, segundo essa teoria, é que começa a chamada radicalização dos atores. Havia um ator político já radicalizado, pelo menos desde o começo do ano, que era expressado pelo chamado brizolismo. Né? Era talvez o grupo político mais, entre aspas, radical que havia à esquerda, né? Que havia nesse momento, mais até que o Partido Comunista, em grande parte, que apoiava o governo, enfim, que era... E aí vamos dizer, é uma ala do PTB, é uma ala do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E é uma ala que... O que eles querem? É basicamente um processo de reformas mais contundente e mais rápido. Sim. E que, se fosse preciso, que mudasse a Constituição. Porque a Constituição e o próprio Congresso eram vistos como obstáculos às reformas demandadas pelo povo brasileiro, como se dizia. Né? Tá bom. E o brizolismo faz o quê? Num primeiro momento, pressiona né, de forma extraparlamentar, vamos dizer assim. Pressiona com capacidade de organização de setores do Exército, né, sobretudo setores sargentos, cabos, né, uma base importante do brizolismo. Pressiona também junto aos movimentos sociais, tentando agregar os movimentos sociais. O que era movimento social há 50 anos, Marcos? Basicamente sindicatos urbanos, operários, sindicatos importantes, né, que ganham um certo espaço durante a República de 46, né, até por conta de uma certa liberdade política até então inédita no Brasil. Né? Havia e aí eu acho que principalmente havia um movimento camponês incipiente, mas com ascensão muito rápida. Né? Desde a fundação das ligas camponesas, desde do Congresso dos Trabalhadores Rurais, né? Em 61, que ocorreu em Belo Horizonte, que foi um importante evento. Né? E a pressão era por reforma agrária. Talvez Bom, então o que você está contando é que, vamos dizer, tinha o Francisco Julião com as ligas camponesas, é isso? Havia o brizolismo, esses dois eram inimigos. E havia também o Partido Comunista organizando, sobretudo, os sindicatos e também alguns propondo a organização também dos trabalhadores rurais, na forma de sindicatos. Tá bom. Na forma de sindicato, não de liga. Não de liga. Então aí devia ter uma rivalidade. Tinha uma tensão ali, mas que naquele momento, enfim, havia uma certa convergência. Isso virou a Frente de Mobilização Popular, não é isso? Exatamente, que começa a aparecer no cenário político extra-parlamentar no comecinho de 63. Vai pressionando o governo e um pouco pressiona o próprio governo João Goulart. Fala, e aí, você está de que lado? Você quer ficar conversando com esses reacionários do Congresso? Ou você quer ter apoio popular e realizar as reformas? Qual é que é a sua, vamos dizer assim? E qual era o compromisso do Jango com essas reformas? Que era a reforma agrária, a reforma política, você falou, tinha reforma bancária, tinha reforma urbana. De imóveis. Era uma leitura de que os nós da economia brasileira, da sociedade brasileira, estavam localizados em algumas questões. Né? Então, a inflação tinha muito a ver com aluguel, com o custo os custos básicos da reprodução da força de trabalho, que é alimentação e vestuário. Né? Isso tem a ver com industrialização voltada para o consumo. Outro problema era a questão do crédito, né? Um crédito relativamente escasso, um país que tinha problemas sérios de poupança. Né? Outra questão é a questão da terra, quer dizer, então... Havia uma leitura naquela época que o camponês, tendo acesso à terra, produziria para si e venderia o excedente no mercado. Era uma leitura bastante, né, hoje em dia até romântica. Mas naquela época talvez viável. Né? Era uma outra agricultura. Uma outra agricultura. Mas quer dizer, porque isso faria baixar o preço do alimento. Faria baixar o preço do alimento, porque o grande nó agrário no Brasil é que a terra era improdutiva e era fator de especulação. Né? Era elemento de especulação. Então, enfim, tinha uma grande quantidade de terra, mas
basicamente em produzir ou voltada para a agroexportação. Então, o Jango, digamos, provavelmente achava que realizando essas reformas ele poderia fazer o quê? Ele poderia controlar a inflação? Ele poderia controlar a inflação é uma coisa mais complicada. Pois é. No primeiro momento, na porque verdade... ele pega uma inflação começa com 50% e entrega com 73%, vai embora. Né? 74%. A crise não chega a haver propriamente, não chega a haver uma depressão econômica, mas há um baixíssimo crescimento com uma alta inflação, que no Brasil, 63, naquele momento, com as necessidades sociais que existiam, equivalia quase a uma depressão econômica, né? O efeito, né? Então, mas o Brasil vinha de crescer muito, né? Vinha de crescer muito. A Quarta República é um período de muito crescimento. Eu fiz uma média aí muito 7% ao ano, em média, 6,7%, uma coisa assim. Tá bom. Né? Então, ao longo dos 20 anos, 19 anos de Quarta República. Né? Agora, nesse período, após 61, é um período de baixa, realmente, né? E um país que está passando por mudanças muito grandes na economia e na sociedade precisa crescer muito. Né? Se ele cresce 2%, não adianta. Né? Então, essa era a solução que o... Num primeiro momento, o governo João Goulart tenta ter uma solução mais ou menos, que era considerada ortodoxa, quer dizer, um plano de contenção de crédito e de salário. Para tentar controlar a inflação, chamado plano trienal. Não dá certo. Né? O próprio governo não consegue manter seu compromisso de não aumentar salários, dada a pressão do funcionalismo público. O plano trienal é do começo de 63, começo de Foi 63, feito por Celso Furtado no final de 62 e é lançado para começar em 63. Como o nome dizia, né? 3 anos para tirar o país do buraco, vamos dizer assim, e aí preparar o país para as grandes reformas. Né? Então, esse primeiro momento, politicamente, não teve, enfim, não aconteceu. E ele era trienal porque faltavam 3 anos para o governo acabar. Então, a ideia era que no último ano do governo João Goulart, 65, aí sim, o país estivesse preparado para as grandes reformas. Enquanto isso, o governo negociaria no Congresso, a começar pela reforma agrária. Então, esse desenho, essa agenda que não é uma agenda absurda, uma agenda bastante até racional, né? Se a gente for pensar, quando se acusa o governo João Goulart de ser um desgoverno, uma agenda racional não acontece. Aí por questões, segundo parte da literatura, porque os atores não conseguem se entender no seu devido espaço, que é o parlamento. Né? Então isso teria deteriorado o ambiente político, o ambiente econômico, uma deterioração alimenta a outra, e aí o governo foi perdendo espaço. Então aí é que a gente chega, digamos, no final de 63 até o golpe. Esses 6 meses que... Aí é um período por um lado, o aprofundamento da conspiração, que é anterior a esta crise, isso eu quero demarcar. A gente já a conspiração não é, assim... Há toda também uma tese que tem sido muito falada ultimamente, que o golpe foi reativo. Né? Eu acho que... Enfim, reativo em que sentido? Porque... reativo a essa última fase de desgoverno do Jango. Né? Eu acho que havia uma conspiração antes, os fatos mostram isso. Né? O que pode ter acontecido é a convergência de antigos conspiradores com novos conspiradores. Isso é uma outra questão. Né? Mas a partir desse final de 63, portanto, a tensão entre poder executivo e poder legislativo aumenta. Né? No final do ano, por exemplo, o presidente do Congresso, o senador Aurimor Andrade, decreta a vigília cívica, né? Como se o governo estivesse preparando um golpe para fechar o Congresso. Essa ideia começa a aparecer, que o governo, por não conseguir negociar, prepararia um Congresso, prepararia um golpe, um autogolpe, fechando o Congresso. E aí, é bom lembrar também que a Frente de Mobilização Popular já pedia uma Assembleia Constituinte, era uma pauta importante da Frente. Né? Então, você fecha esse Congresso, mas chama uma Constituinte para reformar a Constituição com amplo direito de voto. Quando a gente fala do Jango, a gente associa muito, acho que... associa a ele a imagem de um homem indeciso, vacilante. Isso é verdade? É curioso, porque aí depende do acho que o Brizola é que veicula isso, né? A esquerda e a direita, né? A esquerda, sobretudo, diz, olha, o Jango é indeciso, o presidente precisa se decidir. Então, essa imagem é construída também à esquerda. E pela direita dizendo o seguinte,
o presidente não sabe de que lado está, se está do lado da democracia, Não sei. né, ou do comunismo. Então, as Porque representações... aí mistura esse negócio de fechar o Congresso com o anticomunismo geral. Exatamente. É isso? Com o anticomunismo geral, exatamente. Olha, na leitura da direita, né, inclusive da direita liberal, né, não precisa ser da extrema direita, mas da direita liberal, era isso, olha, fechar o Congresso é o primeiro passo de um golpe de Estado que abrirá espaço para o comunismo no Brasil. Então, começa a se desenhar uma leitura da crise que é uma espécie de estratégia da esquerda para fechar o Congresso, que era visto como o baluarte da democracia liberal, das leis, da ordem, né? E aí o Jango está associado com isso ou é uma esquerda sem Jango? Então, aí a grande questão no final, pelo menos até comecinho de 64, é que lado o presidente ficou ao lado que o presidente ficará nessa crise. Porque até agora, enfim, não sabemos. Né? A direita e a esquerda disputavam a figura do Jango. Eu tenho aí uma interpretação muito pessoal, eu acho que ainda é uma interpretação que talvez precisasse ser mais aprofundada nas fontes. Né? Eu acho que o João Goulart vinha de uma família política que privilegiava o sistema político, mas, ao mesmo tempo, queria reformá-lo. Então, não era um aventureiro, propriamente, no sentido de vou dar um autogolpe, não era um aventureiro. Um pouco o que o Jânio tinha tentado, talvez. Exatamente. Eu acho que aí sim você pode dizer que é um presidente que foi aventureiro, no sentido, até pela sua baixíssima sustentação política, né, nas forças tradicionais. Agora, o João Goulart era um homem de partido, era um sujeito que, na verdade, ia para o palanque para pressionar o Congresso, para ter mais cacife na negociação. Esse jogo é que eu acho que talvez não tenha dado certo, né? Então é um governo que, da minha parte, eu vejo assim, um governo que lançou uma pauta muito importante, sem talvez os recursos políticos para transformar essa pauta numa agenda concreta. A mim, se eu tivesse que resumir o governo Jango em uma frase, um pouco isso, né? Pessoalmente, eu acho assim, ele vinha dessa família que era um homem que ele estava no Estado, no fundo. Olha, o Estado é que tem que controlar, e é o Estado, e é o governo que não é um governo propriamente aventureiro. Criou-se muito, sobretudo à direita, né, que era um subversivo, que era um demagogo aventureiro, né, e essa imagem colou muito. Né, e à esquerda criou-se muito uma imagem de um homem deciso, de um homem que, mas no fundo eu acho que ele tinha um caminho que não deu certo. Então, mas ele foi ou não responsável pelo golpe de 64? Eu acho que não. Eu acho que assim, obviamente uma pergunta provocativa, é lógico, né? Claro, que não dá para personalizar a história, mas eu acho que o buraco do golpe foi muito mais embaixo, vamos dizer assim, né? Nós estamos já no fim do programa. Você vê que nós só respondemos, na verdade, a primeira pergunta. Mas tudo bem, depois a gente... Mas o que eu ia perguntar, você falou antes, que a conspiração estava em articulação também. Quem eram as forças que conspiravam? Para a gente tentar chegar na resposta da segunda pergunta, que é se o golpe foi civil, militar ou se foi um golpe militar? Para responder diretamente, até para assim, alimentar um pouco a polêmica, né? Eu acho o seguinte, é um golpe civil-militar e um regime militar. Tá bom. Eu não estou embarcando nessa de regime civil-militar. É um golpe civil-militar. O que quer dizer? Por que dizer golpe civil-militar é diferente de dizer golpe militar? É porque eu acho assim, o protagonismo civil na desestabilização do governo João Goulart e na conspiração é muito grande. Né? Eles eram realmente sócios dos... Inclusive os civis é que civis, você está falando de quem? Você está falando do Carlos Lacerda? Os governadores. Adhemar de Barros, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda. A tríade de governadores. Né, Minas, São Paulo e Guanabara. Guanabara. A imprensa, os grandes jornais da época, à exceção do Última Hora. Que não era grande jornal. Não era um grande jornal, né? Enfim. Quer dizer, até era um jornal belido. Mas não, eu quero dizer, mas não era daqueles jornais tradicionais. Enfim, né? Aí nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha e o Correio da Manhã, Estado de Minas. São os grandes jornais. Inclusive, isso não é nenhuma novidade histórica, isso é assumido pelos donos dos jornais. Não, nós não apoiamos a conspiração, nós conspiramos, nos articulamos. Né? Recentemente, quando o Globo lançou o acervo, abriu o acervo, digitalizado, eles um pouco se retrataram. Né? Se retrataram, mas sempre jogando a culpa para o outro lado é que deixou o clima pesado. Entendi. Né? Tá bom. Mas aí eu acho que assim, um dado importante, parte da Igreja Católica e dos grupos laicos ligados à Igreja Católica
elementos fundamentais para a conspiração. Né? Não tinha esquerda católica na esquerda? Não tinha a Igreja Católica na esquerda? Tinha uma esquerda católica importante, não tão importante quanto o pós-golpe, né? Mas importante, né? Não dá para esquecer. Agora, havia uma direita católica muito mais articulada, politicamente, muito mais presente na sociedade, que conseguia um pouco falar a linguagem de uma certa classe média, que tinha medo do comunismo, né? Medo fundado e infundado, muitas vezes, né? Morria de medo do comunismo. E assim, eu acho que os grupos laicos, né, ligados à Igreja Católica, né, são importantíssimos na conspiração. Setores ligados ao exército, ao empresariado, né, o chamado complexo IPES-IBAD, né? Então, são atores civis muito importantes. Tá. Né? E que, no fundo, conseguiram convencer o exército que, olha, não é mais agora, não dá mais para, né, esperar. Tá bom. No exército também existiam conspiradores desde sempre. É bom lembrar que o Memorial dos Coronéis, que pede a cabeça do próprio João Goulart em 1954, quando ele era então ministro do Trabalho, do presidente Getúlio Vargas, é um manifesto que parte da caserna, articulado por coronéis que são generais de 64. Né? Então, enfim, essa coisa do golpe reativo não me convence muito por aí. É uma conspiração antiga. Tá bom. Então, você está dizendo que o golpe reuniu, quer dizer, vamos dizer... o golpe não é uma coisa só dos militares. A sociedade, uma parte da sociedade brasileira aderiu, apoiou, evidentemente pediu, apoiou. Né, a coisa mais evidente, acho que é aquela marcha. 300 mil pessoas. Em São Paulo. Marcha. Tudo bem, classe média. Com a família. Como é que é? Marcha com Deus. Né? Pela família, Marcha da Família com Deus. Marcha da Família com eu, Deus pela liberdade. Eu tenho um bloqueio com o nome. Que não é bom historiador dizer, eu tenho um bloqueio. Isso foi antes do golpe, né? Que dia exatamente? 19 de março. 19 e essa é uma senha importante para o golpe, tanto que no dia 20 de março, o general Castelo Branco lança um famoso, depois se tornou um famoso documento, que é a instrução reservada aos seus comandados. Ele era do Estado-Maior, né, do Exército, e diz, olha... O Exército está atento. Fiquem tranquilos que o Exército saberá agir para evitar a ditadura síndico-comunista. Síndico-comunista, ele diz. Isso no dia 20. Bom, dia ali 20. estava tudo arrumado. Tudo já desenhado. Aí o lance final foi a maneira como o governo lidou com a revolta dos marinheiros, né? Dia 25 de março, e depois a ida do presidente ao Automóvel Clube falar diretamente aos subordinados, passando por cima da cadeia de comando. Isso, inclusive para setores legalistas das Forças Armadas, foi a gota d'água. Não tanto pelo teor do discurso. O teor do discurso do presidente é muito até conciliador. Não, respeitem, nós saberemos exigir humanidade dos seus comandantes, mas vocês têm que ficar tranquilos também, respeitando a família, né? Em nome de Deus. Ele fala, tem religião, não é um discurso comunista, né? Mas é um discurso que pega muito mal, porque ele atropela toda a cadeia de comando, ele como comandante-chefe das Forças Armadas. Né? Tá. E o que essa articulação civil-militar quer o quê? Então, e aí eu acho uma coisa, a grande questão. É a nossa última pergunta, nós estamos bem no fim do programa agora. Eu acho que querem derrubar o governo, sobretudo, querem derrubar o governo. Acho que, no fundo, essa parte desta conspiração que é o seguinte... Vamos tirar esse presidente, né? Vamos sanear o ambiente político, ou seja, tirar a esquerda. Isso, quando se fala em sanear o ambiente político, é expurgar a esquerda. Né? E vamos chamar a eleição. Então, o modelo de golpe, no fundo, de intervenção, era o de 45, que tirou Getúlio. Só que em um outro contexto, ditatorial. Tal. Às vezes fazem a mesma leitura. Só que eu acho que uma parte muito mais articulada e com um projeto de longo prazo destes conspiradores está pensando em outra coisa. Vamos tomar o poder. E aí estabelecer um outro tipo de regime. Né? Aí que o regime se tornou... O regime foi militar, o golpe foi civil-militar. O que a gente vê, né? Porque com ressalva, isso eu queria deixar bem claro. Quer dizer, é um regime militar cujos beneficiários, em grande parte, foram civis, ou seja, a grande elite civil. Então não é um... Mas os políticos da década de 60, eles logo se põem contra o regime, né? Por isso, porque essa coalizão civil-militar não se sustenta. Que dá o golpe, ela não se sustenta porque o projeto é outro. O projeto de longo prazo assusta aqueles que entraram, que adensaram o golpe para simplesmente tirar o governo. Né? Aliás, a manchete do Jornal Estado de São Paulo, quando ele enfim, noticiou a marcha, né, com Deus, diz o seguinte: o povo de São Paulo saiu às ruas para defender o regime. Olha que curioso.
Quer dizer, Entendi. é o regime democrático, vamos dizer assim, contra o governo. Na verdade, o que estava acontecendo é que eles estavam derrubando o regime. Sabendo ou não. Estavam derrubando o regime. E derrubaram o regime. O regime 46 foi... Não caiu apenas o governo, mas o regime. Tá bom. Sim ou não agora? A ditadura começou em 64 ou começou em 68? 64. Como regime militar. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pela Essa oportunidade. vai ser uma conversa infinita nesse ano. Ótimo.